Na época de Jesus, existia uma população entre 200 mil a 300 mil pessoas, que a gente entendia por civilização, né? Aquelas cidades e aldeias. Em 1800, nós tivemos o primeiro bilhão, 1 bilhão de pessoas. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas. Como isso aconteceu? Vocês já pensaram? Como assim? Na época de Jesus tinha 200 mil, digamos que na psicosfera terrestre, né, como um todo, desencarnado, entre encarnado e desencarnado, normalmente é 3 vezes os que estão encarnados, tá certo? Então teriam 200 mil, teriam 600 mil pessoas mais ou menos. Em 1800, que foi o primeiro bilhão, teriam 4 bilhões entre encarnados e desencarnados. Hoje nós temos quase 30 bilhões entre encarnados e desencarnados. Como isso aconteceu? É evidente, nós sabemos que Deus cria o tempo todo, né? O tempo todo espíritos são criados, mas para que a gente possa chegar na forma hominal, nós precisamos de milhares de anos, porque sabemos que passamos em várias fases. O mineral, que é o átomo, o vegetal, o animal e o hominal. E depois do hominal, o homem, hoje, homem sapiens sapiens, porque na parte hominal, onde a gente se ergue, quando foi nos primatas, onde nós nos erguemos e começamos a fase da razão, isso levou milhões de anos, milhões e mais milhões de anos. Agora, o homem na Terra, ele não tem, nesse período onde nós nos erguemos, nós não temos milhões de anos, nós temos milhares. Na época de Jesus, por exemplo, estamos fazendo mais de 2000 anos. O que está acontecendo são 2 fenômenos. Primeiro, espíritos de outros planetas estão encarnando na Terra. Vocês já ouviram falar que Jesus nos disse que há muitas moradas na casa de meu Pai. E o livro dos Espíritos diz que todo o universo é povoado por espíritos. Então, a vida em todo o universo. Então, isso quer dizer que está havendo um intercâmbio entre espíritos de outro planeta e a Terra. E esse fenômeno já vem acontecendo desde a época primitiva. Porque na época primitiva, quando o homem, né, começou a desfrutar da razão, na época Cro-Magno, boa noite, os Neandertais, aquela época, os capelinos, não sei se já ouviram falar, os exilados de Capela, espíritos que estavam na mesma situação que nós estamos hoje, espíritos que estavam passando do período de provas e expiações para um processo regenerativo. Como o planeta, como a sociedade começa a evoluir, porque no período de regeneração, que nós já estamos dentro do período de regeneração, é um momento crucial para nós, para os espíritos que estão encarnados nessa fase.
Porque agora nós estamos por nossa conta nas decisões. A gente acha, muitas vezes, eu escuto muito falar nisso, que frequenta as casas espíritas, que eu estou indo numa casa espírita me tratar espiritualmente porque eu tenho um obsessor. Um espírito que me acompanha e atrapalha a minha vida. Eu estou com problema no relacionamento da família. Eu estou com problema no trabalho. Eu estou com problema de saúde. Porque tem um obsessor ao meu lado que quer se vingar. É um inimigo do passado. E ele quer se vingar. E a boa notícia é de que hoje tem muitos poucos, mas muito pouco mesmo, pessoas obsediadas. Isso é a boa notícia. Quase ninguém tem espírito obsediando. Mas a má notícia é que a grande maioria de nós está obsedada. Ué, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Pessoas obsedadas são aquelas pessoas que estão focadas em alguma coisa que prejudica espiritual, psicológica, emocional, física. Hoje nós estamos focados em situações que nos fazem com que isso nos prejudique. Porque vamos pensar, se na época de Jesus tinha 200, no planeta, né? Tinha 600 mil, 500, 600 mil espíritos, e em 1800 tinha 4 bilhões, que seja, né? 3 bilhões, 4 bilhões, e hoje nós temos 24 a 27 bilhões de espíritos. Os umbrais estão vazios. Na fase da regeneração, os umbrais estão se esvaziando. Porque o que está acontecendo é que, como nós, a sociedade, a gente fala transição planetária, né? Mas na realidade é transição societária. Porque o planeta, ele vive normalmente, ele continua tendo as suas monções, né, que são as tempestades, a fotossíntese, os maremotos, os terremotos, não tem nada a ver com a gente, não. Eu escuto muito dizer assim, quando tem uma catástrofe muito cruel, como no Japão, né, na Indonésia, os maremotos que mataram milhares de pessoas, eu escuto muito ouvir assim, eu vejo na internet assim, Jesus está voltando. Como se Jesus tivesse nos deixado. Nós podemos ter deixado ele, mas ele nunca nos deixou. E outra coisa, não tem lógica achar que Jesus esteja se vingando de nós, mandando terremoto, maremoto, porque a gente não obedece ele. Porque nós estamos fazendo coisas ruins. Porque estamos governando mal. Porque estamos em guerra, estamos em conflito. E sabe o que isso acaba fazendo conosco? Nos acomodando. Porque o problema não é meu. A guerra da Ucrânia com a Rússia não é problema meu. A guerra de Israel, o Talibã, com o Hamas, não é problema meu. E Jesus, quando chegar, ele vai destruir este povo que vive em guerra, em conflito, vai destruir a vida dos criminosos, dos pedófilos,
dos governantes egoístas, gananciosos, mas eu vou sair impune. Comigo não vai acontecer nada, porque eu sou do bem, eu não roubo, eu não mato, não sou desonesto, sou um cara bacana, eu vou no centro espírita, eu dou palestra, né? Eu sou médium, eu trabalho no centro, oro quando acordo, oro quando durmo, e se tiver um intervalo eu oro também. Mas tem um detalhe muito grande. Todos nós, sem exceção, quando pensamos, quando raciocinamos, quando falamos aquilo que sentimos, quando pensamos aquilo que não temos a coragem de dizer, nós estamos emanando energia. Vocês já ouviram falar que o pensamento tem poder, né? Já ouviram falar isso? Não é o pensamento que tem poder. O que tem poder é meu sentimento. O que tem poder não é a palavra. A gente muitas vezes fala, não, a palavra tem poder. A gente tem aquelas, nas redes sociais, aqueles facilitadores, né, aqueles mentores que dizem assim, acorde de manhã e fala, eu sou próspero, eu sou demais, eu sou não sei o quê. Pense numa casa que você já consegue. Eu concordo plenamente com eles sobre isso. Porque tudo aquilo que nós queremos, agora vamos prestar bem atenção no que eu vou dizer. Tudo o que queremos, o universo já está moldado. O universo vai conspirar para eu conquistar. Isso Emmanuel já nos fala. É uma realidade. Quando Jesus fala assim, vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais, ele quis dizer que nós somos co-criadores. Quando eu penso, o pensamento é uma energia que ora é forma, eu construo a minha volta, e ora é energia. Então quer dizer o seguinte, quando eu penso, eu construo no universo aquilo que eu quero. E a energia vai de encontro em busca daquilo que eu quero. O que eu quero dizer com isso? Quando eu quero prejudicar alguém, eu monto a estratégia de prejudicar. Ela fica se moldando. E o universo está absorvendo, porque existe uma coisa à nossa volta chamado egrégora. Egrégora é um campo de energia. Digamos que é um armário onde você guarda ali as coisas que você quer utilizar. O cara que é professor guarda caderno, o médico guarda livro, o dentista guarda as ferramentas. É a mesma coisa, gente. A gente guarda a nossa intenção nessa egrégora, esses campos morfogenéticos. A gente guarda lá. Então, quando eu quero prejudicar alguém, eu crio o pensamento, eu crio uma forma e coloco lá para mim criar a minha estratégia. E aí, a minha vontade é a energia. E essa energia, aí que acontece o que a gente não percebe. No universo, na nossa vida, nas forças que regem o universo, na determinação de Deus, existe uma coisa chamada lei da atração. A gente conhece como causa e efeito, ação e reação, mas ela é a lei da atração. Então é assim, se eu emano uma energia, essa energia vai em busca dos afins. Sabe que nem um Lego?
Vocês compram o Lego, não dá com as pecinhas encaixar? Então, ela vai atrás da outra peça para encaixar. A gente acha que o meu desejo para prejudicar o outro, eu tenho força, eu vou conseguir. É conversa isso, gente. Por isso que Emmanuel fala, muito cuidado com o que você pensa. Muito cuidado com o que você sente. Porque você pode, como falou Shakespeare, você pode estar tomando veneno achando que o outro vai morrer. O que está acontecendo conosco hoje é que, primeiro, nós estamos nos abandonando. Isso é normal, é a prova, é o momento de regeneração. Nós estamos nos libertando da prova e expiação, estamos na regeneração. Nós estamos tendo uma trégua desses adversários que nós temos. Não é que eles deixaram de ser nossos adversários, eles continuam sendo os nossos adversários. Só que tem um detalhe. O que foi feito é assim, ó, dá um tempo, vai cuidar da sua vida, depois você se acerta. Vai cuidar da sua vida e assim por diante. E para que nós tomemos a decisão. Por isso que existe toda essa turbulência, aonde coisas absurdas, normose, né, como a gente costuma dizer, que normose é aquelas coisas que parecem normal, mas não são normal, elas só são atitudes que todo mundo está fazendo e diz assim, isso é normal. Não é normal, é uma normose. Mas de quem é a decisão de acompanhar isso? Não sou eu, é do Newton Júnior, é pessoal. E é isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que nós não estamos sendo manipulados, não existe manipulação. Isso é coisa do passado. São crenças limitantes. Se eu estou depressivo, é o Newton Júnior que está depressivo. Ah, mas espera aí, não tem espírito que fica ao teu lado? Claro. Quando eu estou depressivo, eu não fico no encarnado. O Newton Júnior tem depressivo. Qual é a tendência? Eu viver com pessoas depressivas, para a gente poder se ajudar, né? Vai comentar. Pessoas alegres, vive com pessoas alegres. Não é assim que funciona? Se eu sou palmeirense, eu vou andar com corintiano? Não dá, né? Vai dar um quiprocó danado, né? É a mesma coisa. Porque é a lei da atração. É a lei da atração. Se eu estou de baixo astral, pode reparar, gente. Se eu estou de baixo astral, eu só atraio pessoas assim. Porque as pessoas que não são afins, não é que elas se afastem de nós. Elas não conseguem. O padrão vibracional não permite. Ela automaticamente ela se desvencilha. Isso é natural. Isso é compreensivo. Hoje nós precisamos definir o nosso comportamento. Os pensamentos, principalmente. Hoje você liga a televisão ou entra nas redes sociais, você conta no dedo de uma mão só de coisas positivas, não é verdade? Conta uma mão só, você não consegue. Se abre de 10, aparece um, pela metade ainda. Né? Só aparece um, inclusive no Instagram, que é 1 minuto só, não dá nem tempo, o cara nem termina. Ele quer mais, o Instagram é 1 minuto. Mas no YouTube, é 2 horas, é 1 hora, essa situação. Nós temos que escolher o que é melhor para nós. Nós temos que nos afastar das coisas tóxicas. Não é de pessoas tóxicas, é de coisas tóxicas. A gente ouve muito nas redes sociais também, olha, se a pessoa é tóxica, manda correr. Gente, o nosso projeto reencarnatório
quem construiu fui eu. O meu projeto fui eu. As pessoas que estão à minha volta tiveram a aprovação de estar à minha volta. Alguém, está aberto isso, né? Alguém discorda disso? Alguém quer fazer uma pergunta com relação a isso? Mas eu tenho um marido que me bate, então eu tenho que ficar com ele? Não, não tem não. Não tem não. Só que tem que entender que quando eu montei o meu projeto reencarnatório, ele e a esposa se reuniram junto com os filhos que já estavam, porque lá tudo é assim, a gente se reúne mesmo antes de encarnar. Mesmo antes de encarnar. Vocês querem saber se eu estou falando a verdade? Livro Nosso Lar, eu só não lembro o capítulo. A mãe de André Luiz, que já estava num plano espiritual maior, mais alto, fala para ele, para André, que ela vai encarnar. E André não se conforma. Pô, mãe, só precisa. Você é um espírito esclarecido, não pode. Não, mas eu quero. Ela quer, não precisa. Ela quer. E André não se conforma. Mas ela fala, filho, não adianta. Eu já decidi, já falei com o Ministério da Reencarnação, já falei com os ministros, com os trabalhadores, com os técnicos, tá tudo certo. Tá bom. A senhora quer reencarnar? Tudo bem. Fazer o quê, né? Mas para que a senhora vai reencarnar? E ela fala, para ser esposa do seu pai. De novo. Aí que ele ficou louco mesmo, né? Ficou doido. Porque o pai dele era um bom marido, era um bom pai, um bom cristão. Ele dava tudo para a família. Não faltava nada para a família. Nada. Você quer nada? Nada. Materialmente. Materialmente. Mas não era um homem presente. Não era um pai presente. Mas não faltava nada. Tinha uma vida privilegiada. Ia na igreja todo domingo. Olha que religioso, né? Que cristão. Mas tinha 2 amantes. Tinha 2 amantes. Quando ele desencarnou, automaticamente as amantes ficaram sem sustento. E passaram uma perrenga brava. E aí quando uma descobriu que tinha outra, aí que ele ficou mais bravo ainda. Ela sabia que ele era casado, mas não sabia que ele tinha outra amante. Em função da vida que ele tinha, ele foi pro Brau. Quando as 2 amantes desencarnaram, foram também. E os 3 se encontraram lá. Olha o pau que comeu lá, imagina. Ele sofreu que não condenaram, porque as mulheradas caíram de pau em cima. Aí as 2 que eram adversárias se uniram para dar uma perrenga nele, né? A esposa, um espírito esclarecido, tentou ajudá-lo, tentou tirá-lo do umbral, né? Tentou tirá-lo do umbral, não conseguiu, porque o padrão vibracional dele estava muito distante do padrão vibracional dela. E você sabe que a gente precisa querer, né? Como André Luiz, que a mãe sempre esteve ao lado de André Luiz, nos 8 anos que ele passou no umbral, sempre esteve ao lado dele. E pedia para Clarencio, né, que era amigo dela, que ajudasse ele. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Só quando o André Luiz despertou é que ele conseguiu perceber a presença daqueles que estavam tentando ajudá-lo. Mas o marido dela já tinha passado vários anos e ele não percebia. E ela estava com pena dele, que estava sofrendo. E falou, então eu vou encarnar. E vou aceitar ele como marido. Tentar na carne, porque por incrível que pareça, na carne, encarnado, é mais fácil ou menos difícil de a gente modificar o nosso comportamento. Aí André, aquela conversa, pô, mas não tentou... Filho, não adianta, meu projeto já está montado. Tá bom, mano.
tá bom. A senhora quer, o que eu vou fazer, né? Não posso fazer nada. Não, mas não acabou. Tem mais, mãe? Tem mais, filho. Senta. Tá vendo em pé? Senta que agora você... O que foi? O que aconteceu? As duas amantes serão nossas filhas. Aí chamaram o enfermeiro para dar um calmante no André Luiz, né? Botaram oxigênio. Brincadeira, isso é por minha conta. Gente, imagina essa família. Hã? Vamos fazer uma avaliação psicológica aqui? O marido vai reencarnar, porque a gente não lembra, né? Vocês lembram da encarnação passada? Alguém aqui lembra? Levanta a mão. Ninguém lembra? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu sou psicanalista e faço terapia de vidas passadas, mas eu não aconselho ninguém. Ninguém. Até mesmo eu, quando eu fiz o curso, né, eu fui obrigado a fazer para ir na metade, porque eu não consegui continuar. Muitas pessoas me procuram, né, para fazer a regressão e tal. Eu faço regressão até o útero. Do útero para lá, só se for uma doença muito grave, um caso muito grave, mas eu não faço. Porque se já está difícil, concorda comigo? Eu sei que aqui ninguém tem problema. Tenho certeza, né? Aqui ninguém tem problema, não está nem entendendo o que eu estou falando, né? Porque não sabe o que é problema. Mas imagina, no meu caso, eu tenho um monte de problema. Imagina eu descobrir o que eu fiz na vida passada. Já está difícil não sabendo, imagina se eu souber. Então vamos imaginar. Ela tem a sensação de que precisa, ela encarna com a sensação da necessidade de ajudar os três. Ela vai ser uma super mãe. Porque o projeto reencarnatório dela, que ela construiu, é para ajudar quem? O marido e a filha. Não é isso? Então ela vai ser aquela mãe que a gente chama de mãe de galinha, né? Ou mãe ursa, aquela que quer controlar sobre tudo. Ela se torna uma controladora. Possessiva, às vezes. Mas, tem sempre o mais, né? Quem é a pessoa mais importante do universo? Para você, quem é? Não tem ideia? Ninguém sabe? Hã? A pessoa mais importante do universo é você. É você. É você e é você. Isso é que é difícil para nós entender. A pessoa mais importante do universo por Newton Júnior é o Newton Júnior. E eu não estou falando de egoísmo não. Eu estou falando de consciência. Porque é assim, para quem você encarnou? Para quem que você encarnou? Para quem? Para quem eu encarnei? Eu encarnei para quem? Eu fui lá, estou lá no mundo espiritual, vou preparar um projeto reencarnatório. Eu vou preparar um projeto reencarnatório para quem? Não é para mim? Não é para mim? A mãe dele, a mãe de André Luiz, o que ela fez? Quem é a responsável pelo projeto? Não é ela. Não foi ela que decidiu que vai encarnar com o marido, com a esposa, e assim por diante. Então, ela é a pessoa mais importante. Porque é ela que vai decidir as situações para que a coisa dê certo. Ela tem bagagem, a mãe de André Luiz tem bagagem, tem know-how para poder administrar essa família. Mas não é uma prova? Por que é uma prova? Porque eu sei o que eu tenho que fazer, não sei lá, eu não sei o que eu tenho que fazer. Mas quando eu encarno, eu lembro. Então essa sabedoria não tem que estar aqui, tem que estar aqui. No sentimento, na sensação
na intuição. Porque vocês sabem que intuição não tem nada a ver com espiritualidade. A intuição é minha. A intuição é algo meu que eu acesso os meus arquivos acásticos, a minha biblioteca espiritual. Isso é intuição. Inspiração é quando um amigo espiritual chega lá e dá uma sugestão. Tá bom? Por exemplo, crianças, hoje a gente tem visto crianças de 2 anos de idade, 3 anos de idade, tocando piano. É isso? Isso é intuição ou inspiração? É intuição. É do espírito. Ele já tem essa bagagem com ele e está jogando o que ele foi ou que ele soube fazer. É uma intuição. Então, nesse projeto que ela tem, o que acontece? Ela tem a intuição de saber qual é a responsabilidade dela, porque foi ela que construiu o projeto reencarnatório. E vai ter a inspiração, evidente que ninguém fica abandonado, todos nós estamos o tempo todo sendo orientados, só que a decisão é sempre nossa. Por mais que eles queiram nos ajudar, é sempre nós que tomamos a decisão. Quando a gente faz alguma coisa errada, esquece essa conversa de que foi o espírito do umbral que me fez fazer coisa errada. Esquece isso. A decisão foi minha. Eu tenho o livre-arbítrio de falar assim, ó, não quero não. Vocês querem ver um exemplo? Eu gosto de dar exemplo, vocês. Divaldo Franco. Ele tinha um companheiro de jornada, que a gente chama de obsessor, que ficou atazanando ele durante 40 anos. 40 anos! Ficou perturbando, só ver o filme. Ele ficou perturbando ele, e ele conversava com ele, como ele é evidente, né? Sentava, conversava, cara, tu não vai conseguir, né? Tu vai cair, eu te conheço de outra vida, porque era um amigo de outras vidas. Só que Divaldo mudou o caminho e ele ficou com raiva. Eu te conheço, eu sei quem você é. Tu tá enganando todo mundo aí. Tu tá enganando, pensa que eu não sei quem você é. Pô, a gente foi parceiro. Tu vem com essa lorota agora, que agora tu é bonzinho. Não, eu vou mostrar pra você que você é quem eu tô falando que você é. Só que foi o contrário. No final das contas, ele é que percebeu que Divaldo realmente tinha decidido o que ele é hoje. Mas ele foi perturbado, não é que nem a gente não aqui, o cara aparecia para ele. Tentou, inclusive, no filme fala tudo isso, ele inspirou Divaldo a se suicidar. Vocês sabiam disso? É só ver o filme. Ele quase se suicidou. Só não se suicidou porque, primeiro, que ele despertou para a realidade, segundo, que ele tem uma falange de espírito, que ele tinha uma grande missão, ele era novo naquela época. Então, nós tomamos as decisões por nós. Se nós fazemos errado, esquece essa conversa de que é obsessor, ele intui, ele inspira. Né? Intui não, ele inspira, ele acessa os nossos arquivos e inspira. Ele acessa as nossas vontades e nos inspira. Porque eles me conhecem, sabe que eu gosto e que eu não gosto. Então ele fica atiçando. Me inspira para ir em locais, né? Que eu ali me perco. Tá certo? Ele me inspira. Mas eu vou porque eu quero, porque eu tenho em mim aquilo guardado. Ele me inspira, ele coloca pessoas, muitas vezes, né? Por exemplo, uma pessoa que vai... Aqui não tem ninguém, tá? Eu só vou falar como exemplo, tá? A pessoa vai ser um adulto, né? Vai enganar a mulher, vai sacanear a mulher ou vai sacanear o marido. O que ele faz? Ele prepara o ambiente. Ele prepara, normalmente acontece muito no emprego, né? Ele prepara o ambiente. Só falta tocar o violino, né? Jogar flores. Aí você vai cedendo, porque você já tem em você essa necessidade, essa carência. Porque todos nós estamos carentes, gente. Muito, muito carentes. Nós estamos carentes, sabe de quem? Não é do outro.
Não vou nem falar de Jesus, né? Que aí já não dá nem para falar sobre isso. Eu estou carente de mim mesmo. Vocês sabiam disso? Eu estou carente de mim mesmo. Eu me sinto, às vezes, um fracassado. Eu me sinto um desprotegido. Eu me sinto um desamado. Mas sabe por que isso? Porque eu estou me abandonando. Nós estamos nos abandonando. Quando Jesus nos falou, ama o teu próximo, nós esquecemos da frase mais importante: ama teu Deus acima de tudo, né? E ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a frase mais importante, a gente esqueceu, a gente não absorveu essa informação. A gente absorveu a informação de que eu tenho que amar o meu próximo e tenho que amar os meus inimigos. Isso dói demais, gente. Dói demais. Quem consegue amar inimigo é complicado. Então, nesse momento, eu me abandonei. Porque eu não consigo me amar. Porque quando eu olho no espelho da alma, e olho para as pessoas à minha volta, e aí quando eu comparo, eu me deprimo, eu recuo. Por quê? Porque o cara, que é o símbolo da masculinidade, é alto, um deus romano, né? É alto e tem tanquinho, né? Eu olho pro cara, eu tenho um ofurô aqui. Então já me menosprezo, né? A mulher tem aquelas mulheres de, né, cabelo, corpo, e ainda por cima sai de dentro de uma Ferrari. Aí você pega aquele ônibus, né, lotado, um dia de calor, suando, né? Então o nosso problema é o estereótipo. A gente esquece de olhar que nós somos pessoas maravilhosas. E não temos que nos comparar com ninguém. Nós temos que, sim, de alguma forma, conseguir entender das nossas responsabilidades. Conosco, em primeiro lugar. Porque pessoas dependem de nós. Eu dependo de mim. Para poder cumprir aquilo que eu prometi, não para Deus, não para Jesus, não para meus protetores, meus guardiões ou para a espiritualidade. Eu prometi para mim que eu prometi, quando eu preparei meu projeto reencarnatório. Eu prometi que eu ia vencer as minhas dificuldades, que eu não ia permitir que as frustrações que eu tive em vidas passadas iriam me afetar de novo. Eu prometi para mim mesmo que eu não me suicidaria, apesar de qualquer coisa. Como eu já vinha fazendo, algumas pessoas, assim, 1, 2, 3, 4, 10 encarnações. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia fracassar nessa encarnação. Eu prometi. Para mim. Não foi para Deus. Não foi para Jesus. Porque Deus e Jesus, sabe o que Ele quer da gente? Só uma coisa. Só uma coisa. E não é idolatrar eles, não. A gente reza para Jesus porque nós temos que nos conectar, né? Sentir, né? Apesar que Ele está em nós. E normalmente a gente reza para quê? Vamos ser honestos. Para que a gente reza para Jesus? Para agradecer? A gente reza mais para agradecer ou para pedir? O que vocês acham?
Porque quando está tudo bem, alguém lembra. E olha, eu vou dizer para vocês. Estou falando para nós, tá? Quando eu falo vocês, é para nós. Estou me ouvindo, estou me ouvindo. Vocês sabem o que é gratidão? Alguém sabe o que é gratidão? Eu ainda não sei. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim certa vez para um dos seus discípulos. Quando eu tive fome, tu me destes de comer. Quando eu tive sede, tu me destes de beber. Quando eu estive nu, tu me vestistes. Estive doente e foste cuidar de mim. Estive preso e foste me visitar. Fostes grato a mim. Aí o discípulo falou assim, aí ficou pensando, né? Ó, mestre, você vai me desculpar, eu acho que o senhor se enganou aí de pessoa. Com certeza. Quando é que eu fiz isso por você? Porque eu não lembro. Aí ele disse assim, quando fizestes por um dos meus. A gente agradece quando a gente dá para o outro aquilo que nós recebemos. E eu não estou falando de coisas materiais, não, porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu aprendi isso com experiência própria, que as pessoas pedem na rua, evidente, né? Estão com fome, situação de rua, estão com fome, estão com frio. Mas se você parar um minutinho com essa pessoa, 2 minutos, e conversar com ela, ouvir ela, ela vai ficar muito mais feliz e satisfeita do que você desse dinheiro para ela. Porque se nós, que somos nós, já nos sentimos muitas vezes rejeitados, né? Mal amados, e tem pessoas que normalmente estão numa multidão e ainda se sentem solitários, né? Por isso que entra em depressão, porque acham que estão abandonados. Tá? Todo mundo se preocupando com ele, mas ele se sente abandonado, porque ainda falta, é um buraco, é uma panela com um buraco enorme. Por mais que você enche, ela nunca vai ficar cheia, está sempre esvaziando. Ela não tampona aquele buraco, porque há algo nela que cria o vazio existencial. Mas essas pessoas é tão pouco que você pode dar. Um olhar, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tudo bem com você? Para eles se sentirem parte da sociedade, que acham que não são. Então, quando a gente faz isso, automaticamente nós estamos agradecendo a Jesus. Madre Teresa, certa vez, respondendo a um repórter mal intencionado, perguntou para ela, a senhora conversa com Deus? Converso. E ele ouve? Ouve, claro que ouve. O que a senhora fala para ele? Eu não digo nada. Não digo nada. Simplesmente auxilio, sem dizer nada. Aí o Spot dá uma risadinha de lado, aquela risadinha irônica, né? É mesmo? E o que ele lhe diz? Ele não diz nada. Ele simplesmente me auxilia. É isso que acontece conosco. E quando eu falo de auxiliar, a gente pensa logo em caridade, né? Mas sabe o que é auxiliar? É um problema que todos nós temos. Quando existe um conflito dentro da família, que a gente acha insuperável, intolerável, insuportável. Esse conflito, como eu disse, nós sabíamos que ele aconteceria.
Nós nos preparamos na espiritualidade décadas, e às vezes séculos. Tudo que eu estou dizendo aqui vocês podem encontrar em André Luiz. Vocês podem encontrar, que é um livro fácil de vocês entenderem o que eu estou dizendo. Chama-se Sexo e Destino. Não tem nada a ver com sexo, tá? Ali, existe um problema, mas é Sexo e Destino, de Chico Xavier. É o livro Sexo e Destino. Você sabia o que ia acontecer e se preparou durante décadas e mais décadas. Vocês pensam, se nós achamos que reencarnar é fácil, é muito complicado reencarnar. Sabe por quê? Nesses conflitos familiares, na qual eu faço parte desse conflito, eu imploro para o meu pai e para a minha mãe de me aceitar como filho, porque eu tenho atrito com eles. E às vezes imploro para um irmão meu, que não me suporta, não quer nem me ver. Eu passo décadas convencendo ele para ele fazer parte da constelação familiar. Porque a família, ela só se completa quando o último integrante aceita e se cria uma constelação. E nessa constelação é pai, é mãe, é irmão, é marido, é esposa, é filho, é tudo que condiz para resolver esse processo. E aí, a gente encarna. E aí, a gente esquece. E aí, a gente vem aqui passear. E aí, a gente vem aqui para trabalhar bastante, comprar um imóvel, trabalhar bastante, comprar um carro, que todo ano eu troco ele. E eu vou desfocando daquilo que eu me propus para mim. Não é para ninguém, não, é para mim. Mas espera aí, Newton, então vou ter que aguentar esse povo todo aí, meu marido, que é um mala, sem alça, sem rodinha, que eu tenho que ficar empurrando, a minha esposa. Não, a gente não tem que fazer nada. A gente não é obrigado a coisíssima nenhuma. Mas nós temos que aprender com isso. Porque assim, volto logo no começo, né? Se eu tenho um marido que na espiritualidade, no projeto reencarnatório, falou assim, ó, eu vou te respeitar como eu nunca te respeitei. Eu não vou te respeitar. Eu não vou te agredir. Eu não vou beber. Se eu beber, eu não vou trazer para minha casa. E ele não faz, é problema dele, não é meu. É dele, não é meu. Eu vou fazer a minha parte como esposa. Respeitá-lo. Amar é outra conversa, né? Porque o amor é um outro assunto. Mas respeitá-lo. Tentar atender os compromissos. Agora, bateu, tem que chamar a polícia. É isso que eu não estou falando aqui. Ah, não, então tem que... Não, não é isso não. Tá na hora? Tá na hora? Ah, então eu vou encerrar já. Ah, tá parada? Tá. Então, tu me enganou, né? Eu tô olhando para ele direto ali, ó. Então, é mais ou menos assim. Vou falar de novo. O que nós temos que fazer? Nós somos os trabalhadores da última hora. Lembra? Você já ouviu falar isso? Trabalhador da última hora? Nós nos candidatamos, todos. E eu não estou falando de médium, não. Trabalhadores de casa espírita. Eu estou falando toda a humanidade terrestre hoje que está encarnada. Porque os trabalhadores da última hora é levar o quê? O Evangelho de Jesus. E eu não estou falando para pegar o Evangelho debaixo do braço e sair pregando pelos ônibus, nem dando passe pelos ônibus, não estou falando isso. Mas a atitude é uma atitude de moral. Né? Quando eu falo moral, quer dizer o quê? Que eu seja uma pessoa que quando encontrar alguém, deixar aquela pessoa melhor do que como eu encontrei.
Se for difícil, então deixa como ela está. Ah, mas como é que eu faço isso? Agora tu me pegou, Newton Júnior, não sei como é que eu faço isso. Eu tenho uma formulazinha, não dá muito certo comigo não, mas eu estou tentando. Eu pergunto assim, o que Jesus faria no meu lugar?